Um ministro do Supremo Tribunal Federal foi alvo de sanções internacionais impostas pelo governo dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky, uma legislação voltada ao combate a violações de direitos humanos e corrupção sistêmica. O fato por si só já é uma pancada na credibilidade da Suprema Corte brasileira. Mas a reação por parte do presidente e do decano da Corte em defesa do ministro sancionado revela muito mais sobre eles. Deixam claro que não estão defendendo a instituição, mas o corporativismo que existe ali dentro. É o poder mais fechado em si mesmo, incapaz de reconhecer limites ou até mesmo autocrítica. A aplicação da Lei Magnitsky a um ministro da Suprema Corte de um país democrático é um ato extremamente grave e raro, porque sinaliza que uma potência estrangeira identificou conduta incompatível com os princípios universais de direitos humanos e integridade institucional em alguém que deveria ser exemplo máximo de justiça e de legalidade. E veja que curioso, autoridades acostumadas a não serem questionadas, elas tendem a reagir mal quando confrontadas. O perder uma mané numa mola é um ótimo exemplo, né? Em vez de autocrítica ou humildade, muitas vezes eles demonstram arrogância, agressividade e até mesmo desdém. Derrotamos o bolsonarismo. Quando sentem a sua autoridade ameaçada, recorrem a gestos simbólicos de poder, como insultos, intimidação ou ironia, revelando aí o quanto estão despreparadas para lidar com críticas em ambientes verdadeiramente democráticos. O poder, quando ele é ameaçado, ele faz com que o seu detentor reaja de forma emocional, desproporcional e, como eu já disse, até mesmo agressiva. Porque o poder, especialmente quando exercido aí por longos períodos sem oposição real, ele cria uma espécie de zona de conforto, de superioridade moral, né? Duas outras declarações recentes de ministros do Supremo caem como uma luva quando nós buscamos aí exemplos sobre essa superioridade moral. Uma foi aquela declaração do ministro Barroso de que a população brasileira precisa de uma certa dose de civilidade. A outra é da ministra Carmen Lúcia, que afirmou em um de seus votos que a censura é proibida, mas que não se pode também permitir que nós estejamos numa praça pública em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Triste, mas foi verdade, né? Mas voltamos à nossa análise. Quando um poderoso desses aí é ameaçado, isso gera um sentimento de perda de controle e a reação emocional é uma forma de tentar restabelecer a autoridade de uma maneira mais rápida, né? A desproporção ou a agressividade muitas vezes surge como um reflexo de fragilidade interna, como o medo de uma exposição a uma situação desfavorável e da quebra daquela imagem de intocável, né? O poder absoluto ele não lida bem com a vulnerabilidade, por isso ele responde com força e não com a razão. E aí dá para entender a reação do ministro Alexandre de Moraes quando recebeu as vaias lá naquele jogo de futebol. Só que essa figura do judiciário deveria representar equilíbrio e sobriedade e não ceder à provocação popular de maneira vulgar, como ele fez. Esse tipo de reação revela um perfil psicológico marcado por egocentrismo, baixa tolerância à frustração e uma necessidade constante de validação. Quem detém o poder não está habituado a ser contestado. E aí tende a ver qualquer crítica como ameaça pessoal e não como parte do debate democrático que eles tanto defendem, né? A impulsividade diante do confronto mostra a falta de preparo emocional dele, justamente para o contraditório, essencial numa democracia. Já o uso da autoridade como escudo moral indica uma tentativa aí dele se blindar atrás do cargo, como se a função garantisse automaticamente legitimidade
mesmo diante das atitudes questionáveis. É o poder confundindo respeito com obediência cega. Agora pensa comigo, se essa é a postura de um ministro do Supremo em público, quando ele simplesmente recebe uma vaia, o que é que pode esperar aí, se pode esperar das decisões que estão aí fora dos holofotes? Muitas vezes quem chega ao topo do poder começa a viver em uma bolha, né? E ele fica cercado por bajuladores e distante da realidade. E acha que isso nunca vai acabar. Só que a perda repentina de blindagem, dessa blindagem pública, causa essas reações viscerais, né? O verdadeiro caráter de uma autoridade se revela não nos momentos de aplausos, como muitos deles gostam, né? Mas quando ela é confrontada, pressionada e perde o controle da narrativa.